Olá! Você sabe o que são proteínas recombinantes? As proteínas recombinantes são proteínas produzidas em laboratório. Vamos entender um pouco melhor. O nosso DNA, ou seja, o material genético que está contido nas nossas células e que determina a nossa hereditariedade, é constituído por uma coleção de unidades fundamentais chamadas genes. Os genes contêm informações para as células produzirem proteínas. As proteínas estão presentes em todos os seres vivos e são constituídas por várias unidades chamadas aminoácidos. Elas participam de quase todos os processos celulares, tendo diversas funções no organismo. Alguns dos exemplos são o transporte de oxigênio feito pela hemoglobina, a proteção do corpo contra micro-organismos que causam doenças, feita pelos anticorpos, e as proteínas da membrana celular que regulam a entrada e saída de substâncias. Agora podemos ver como são feitas as proteínas recombinantes. A produção de proteínas em laboratório é possível utilizando a tecnologia do DNA recombinante, isto é, quando são feitas artificialmente moléculas de DNA a partir da junção de várias outras partes diferentes de DNA. O processo de construção dessas moléculas e sua replicação em um organismo hospedeiro é chamado clonagem molecular. Vamos por partes. Primeiro, o fragmento de DNA que contém o gene de interesse é cortado pelas chamadas enzimas de restrição. Essas são proteínas que agem como tesouras. Lembra que elas desempenham várias funções na célula? Essas enzimas reconhecem uma sequência específica no gene de interesse e cortam o DNA naquele ponto. Em seguida, o gene de interesse isolado é colocado em um meio junto ao vetor, que irá expressar o gene. Esse vetor geralmente é um plasmídio, molécula de DNA circular que possui capacidade de replicação independente e é diferente do material genético cromossômico, aquele que falamos inicialmente. Sendo assim, as enzimas de restrição vão cortar um pedaço do plasmídio onde será inserido o gene de interesse com a ajuda da DNA ligase, uma outra enzima responsável por colar o fragmento à sequência do vetor. Assim, forma-se o DNA recombinante ou plasmídio recombinante. Os plasmídios não estão presentes em todos os seres, mas sim em bactérias e leveduras. Dessa forma, um dos organismos mais utilizados nesse processo é a bactéria Escherichia coli, que é um ser procarionte unicelular, de fácil manipulação e capacidade de crescimento em grandes volumes de cultura. Com o DNA plasmidial recombinante construído, ele é inserido no organismo de escolha. O que ocorre é, a bactéria, por exemplo, é tratada para torná-la capaz de receber os plasmídios. Alguns métodos podem permitir a entrada do DNA de interesse. Um deles é o choque térmico. Todo esse processo é chamado de transformação. Uma vez com a bactéria transformada, é iniciada a sua multiplicação em um meio de cultura que contém nutrientes para sua proliferação, criando diversos clones. Contudo, essa multiplicação pode gerar também bactérias sem o DNA de interesse. Para selecionar somente as bactérias com o DNA recombinante, o vetor plasmidial contém também o gene que determina a resistência de antibiótico. Dessa forma, as bactérias passam a ser resistentes a um antibiótico específico, o que permite selecioná-las com a adição desse medicamento no meio de cultura, pois as que não contêm o plasmídio morrerão. Com isso, as bactérias recombinantes estão prontas para expressar a proteína daquele gene que ela recebeu. Então, elas crescem em grande escala em um meio de cultura. Assim, passamos então a usá-las como uma mini fábrica para produzir uma grande quantidade da proteína de interesse. Além das bactérias e leveduras, existem também outros sistemas de produção de proteínas recombinantes, como células de mamíferos, células de insetos, germe de trigo e até mesmo em peixes. Por fim, as proteínas são purificadas, ou seja, separadas dos demais conteúdos da célula e da solução, como outras proteínas e macromoléculas, restando como produto final apenas a proteína de interesse. Agora que você compreendeu a produção de proteínas recombinantes, você sabe dizer qual a importância desse processo no nosso dia a dia? A insulina, por exemplo, um hormônio muito importante para pessoas que têm diabetes tipo 1, é produzida dessa forma. Um plasmídio que contém o gene da insulina é utilizado para a expressão em larga escala do hormônio sintético, que imita a ação do hormônio natural no corpo do paciente e pode ser aplicado na pele através de injeções.
Outro exemplo do uso dessa técnica é a produção do hormônio do crescimento. A descoberta da técnica do DNA recombinante e da produção de proteínas trouxe grandes avanços na ciência, já que é utilizada na fabricação de diversos medicamentos e também em outras pesquisas, como no desenvolvimento de vacinas.